Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. Para você que segue meus endereços na internet, temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Olha, edição tripla, de 12, 13 e 14 de novembro de 2022, sábado, domingo e segunda-feira. No sábado, dia 12, os santos do dia são Josafá, Livino e Cuniberto. E estamos na 32ª semana do Tempo Comum, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. No domingo, dia 13 de novembro, comemoramos o dia de São Diogo de Alcalá, Santo Eugênio de Toledo e Stanislau Kostka. Aí já passamos para a 33ª semana do Tempo Comum. Na segunda-feira, dia 14 de novembro, é dia de São Nicolau Tavelik, Santa Veneranda e São Filomeno, 33ª semana do Tempo Comum. Vamos a outros dados importantes. Bem, dia 12, sábado, a fase da Lua é cheia, estão se passando 316 dias do ano, faltam 49 dias para terminar 2022. É dia da indústria automobilística, dia do diretor escolar, dia do Pantanal, dia dos supermercados, dia mundial da pneumonia, dia mundial do hip hop, dia nacional do inventor, dia do psicopedagogo, dia nacional da prevenção da arritmia cardíaca e morte súbita. Domingo, dia 13, fase da Lua permanece cheia. Estamos no 317º dia do ano, faltando 42 dias para terminar 2022. É o primeiro dia da prova do Enem, dia mundial da gentileza, dia mundial dos pobres, dia nacional do bartender, que é aquele profissional que prepara e serve bebidas em eventos, bares, restaurantes e hotéis. No dia 14, segunda-feira, a fase da Lua ainda é cheia. Estamos no 318º dia do ano, faltando 47 dias para terminar 2022. Dia 14 de novembro é dia do Bandeirantes, dia mundial do diabetes e dia nacional da alfabetização. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro. Novembro é o 11º mês do ano e tem 30 dias. É o mês nacional de ação de graças, dia 24. Mês do advento, tempo de espera e preparação para a vinda do Senhor Deus, Jesus Cristo. É o mês da proclamação da República, dia 15, da bandeira, dia 19, do doador de sangue, 25, e do soldado desconhecido, 28, entre outras comemorações. Vamos agora a alguns indicadores da economia brasileira. Olha, o salário mínimo nacional vale R$ 1.212. A taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 6,47%. Inflação em baixa, divulgada em 10 de novembro. Cotação do café. No Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, a saca de 60 quilos do produto em grão no atacado. O Arábica Bebida Dura, R$ 905 no fechamento dos negócios na sexta-feira, 11 de novembro. Arábica Bebida Rio, R$ 805. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 527. O dólar norte-americano fechou no mercado paulista na sexta-feira, dia 11, em baixa de 1,2%, cotado a R$ 5,32. Olha, esses sites que divulgam mercado financeiro são todos descontrolados, meu Deus. Você conecta num site é uma coisa, no outro é outra coisa. Eles não sabem ao certo, parece, o que acontece no mercado financeiro. Não há exatidão nos números, pelo amor de Deus. Vamos lá agora para o jornal A Tribuna, de sexta-feira, dia 11 de novembro.
Vamos ver que saiu na sua capa, o jornal editado em Vitória e o único no Espírito Santo que circula nas bancas de jornais, revistas, padarias e lanchonetes. Remédio para dormir vira moda e preocupa médicos. Uso prolongado de medicamento para induzir o sono pode causar dependência, alucinações e até sonambulismo. Dados já apontam que insônia atinge mais de 1.200.000 pessoas no estado do Espírito Santo. Túlio Félix confirma a alta procura em farmácias. É uma legenda de foto. O que muda nos concursos a partir de janeiro? Previsão é de que mais vagas para educação e saúde surjam, dizem especialistas. Coluna pop.zap. Meghan Markle e Harry moram em casas separadas e devem anunciar o fim do casamento, diz especialista em realeza britânica. Fim de semana com festivais de delícias. José Nantes e Jucinês de Brito mostram pratos que vão servir no segundo festival de Casquinha de Siri em Vitória, no Espírito Santo, que vai até terça-feira. Olha, até o feriado de terça-feira, dia da proclamação da República. Grávida e sequestrada quando saía de prédio em Jardim da Penha. Guia para quem vai fazer a prova do Enem. Viagem de sensações pelas obras de Van Gogh. O ritmo do The Flash Capixaba. Então são estas algumas informações para você que acessa o web jornal do Paulo Maciel. Agora eu quero falar aqui algumas notícias resumidas, notícias curtinhas. Brasil é favorito. Olha, você sabia que o Brasil é favorito? Eu acho que também é. Então vamos lá, a pesquisa aponta a seleção brasileira como favorita a vencer a Copa do Mundo. A sondagem foi realizada, deixa eu ver aqui qual a empresa que realizou a sondagem, né? Foi realizada pela agência Reuters, que ouviu 135 analistas de mercado. Outra notícia: militares brasileiros dizem que manifestações são legais, né? Porque tem muita gente falando mal das manifestações. Quando é o MST que faz aí, esse movimento sem terra, né, eles apoiam, determinados grupos apoiam, né? E quando é a população, tem que vir os militares para dizer que são legais. Pelo amor de Deus, tem uns sites aí que não dá para a gente frequentar, não dá. Parabéns aos militares pela manifestação. Os comandantes das 3 Forças Armadas, Aeronáutica, Exército e Marinha, divulgaram na sexta-feira, dia 11, uma nota em que condenam tanto que classificam como eventuais restrições a direitos de quem critica agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos por manifestantes que não aceitam o resultado das eleições presidenciais. A nota cita a Lei 14.197, de 1º de novembro de 2021, que diz: não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais. Portanto, a manifestação é legal. Serviço Federal na Copa. Olha, nos órgãos federais, nos dias em que o jogo do Brasil na Copa do Mundo for realizado às 12 horas, não haverá expediente. Nas partidas iniciadas às 13 horas, o expediente será encerrado às 11 horas, horário de Brasília. Nos jogos que começarem às 16 horas, os servidores trabalharão até às 14 horas. Informação para você sobre a Copa do Mundo. Agora vamos às celebrações da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Missas e celebrações da palavra. Sábado, dia 12 de novembro, às 19 horas, missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral de Colatina. 19 horas também tem evento religioso. Celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. No mesmo horário tem outra
celebração, deixa eu ver aqui qual é. No mesmo horário tem celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro do mesmo nome. Agora a programação de domingo na paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Domingo, dia 13 de novembro, 7 horas. Missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral de Colatina. Mesmo horário, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes na comunidade católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. Às 8 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica São Bento, bairro Residencial Nobre. Também às 8 tem celebração da palavra com o sacramento do batismo com Rodrigo, na comunidade católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. Às 9 horas, missa com o padre Valdeci, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Mesmo horário, celebração eucarística, missa com o padre Hernandes Samuel Fantin, na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Mesmo horário, 9 horas, celebração da palavra com sacramento do batismo com Renata, na comunidade católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Tem mais evento ainda às 9 horas, celebração da palavra com sacramento do batismo com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Domingo às 17 horas, missa com o padre José Valdeci Romão, na comunidade católica São Pedro, bairro Pedro Vitali. No mesmo horário, 17 horas, tem missa com o padre Hernandes Samuel Fantin, na comunidade católica São Lucas, bairro Noemi Vitali. Às 19 horas do domingo, celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, com o padre Valdeci, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Na segunda-feira, dia 14 de novembro, às 19 horas, a missa da Catedral será presidida pelo padre José Valdeci Romão. Olha, mais informações você pode obter no telefone 2102-5010, é o telefone da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Temos aqui também a Paróquia Santa Clara, onde existe o Mosteiro das Irmãs Clarissas. Tem missa de segunda a sábado, às 7 horas da manhã, e domingo, às 8 horas. Telefone 3721-0864. Telefone da Paróquia Imaculado Coração de Maria, Zona Norte da cidade, bairro São Silvano, 99507-2251. Agora eu quero falar sobre o Terço dos Homens. Toda segunda tem o Terço dos Homens na Catedral de Colatina. O Terço dos Homens da Catedral de Colatina terá mais um momento de reza do Rosário nesta segunda-feira, 14 de novembro de 2022. O evento religioso é aberto a todos a partir das 18 horas. O momento de oração tem a duração de cerca de 30 minutos e é coordenado por Nino Naumann, José Robson Cosme, Romário de Castro, Professor Valmir ou Vital Pelisson. Vai depender da liderança que estiver presente no horário. Circo pela primeira vez em Colatina. Olha o circo, você gosta de circo? O circo Globomax está em Colatina, depois de algum tempo. Aliás, é a primeira vez, né, que ele está em Colatina. O circo Globomax se instalou pela primeira vez em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, em curta temporada. A estreia ocorreu na sexta-feira, dia 11. Os espetáculos estão agendados na programação de segunda a sexta-feira, às 20h30. E aos sábados, domingos e feriados, com sessões às 16 horas, 18 e 20 e 30. Os espetáculos circenses são sempre boas atrações de lazer para a população, né? Um dos destaques é o Globo da Morte, com 5 motocicletas. E tem o zoológico virtual também. Olha, o local de espetáculos está montado na área verde da Avenida Moacir Dalla, que é o prolongamento da Avenida Beira Rio, na zona urbana central colatinense. Pesquisa informal de preços. Quem me segue já sabe, né? Eu sempre faço pesquisa informal de preço
quando eu mesmo vou adquirir produtos para o meu lar. Eu vou num estabelecimento, vou em outro, e vou em mais outro, em 3 estabelecimentos, pelo menos, até adquirir o produto. Olha, eu comprei em Vila Velha biscoito creme cracker da marca Vitarella Croc, tradicional, 350 gramas, olha o valor, R$ 2,72. 350 gramas do biscoito tradicional cracker Vitarella. Eu comprei na Avenida Champanhar, Praia da Costa, Vila Velha, no supermercado Carone. Olha aí, supermercado Carone com essa promoção do biscoito creme cracker. Ah, eu viajei também de Colatina para Vitória e de Vitória para Colatina. Na verdade, eu peguei um ônibus da aviação Águia Branca da Serra para Colatina, um executivo. Paguei R$ 67,38 na volta, né? Porque quando eu fui de Colatina para a Grande Vitória, eu fiz baldeação, né? Troquei de ônibus, mas da Serra para Colatina eu fiz uma viagem direta. Paguei R$ 67,38 num ônibus executivo da aviação Águia Branca, que fez a linha Vitória-Aimorés, ok? Então foi no horário ordinário. Ah, tem pesquisa também de combustíveis. O posto Champanhar, na Avenida Marcelino Champanhar, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, tem vendido o litro da gasolina por R$ 4,75, hein? É o preço verificado no dia 6 de novembro, no domingo. Preço à vista ou com cartão de débito. Já a rede Marcela, na Avenida Luciano das Neves, também em Vila Velha, precificou o produto em R$ 4,79. 4 centavos a mais que o preço do posto Champanhar. Temos mais aqui, outra pesquisa foi feita na rede de postos Caxias do Sul, próximo à Praça do Pedágio, na Serra Grande Vitória. Valor cobrado R$ 4,85. E eu pesquisei também no posto João Neiva, ao lado da rodoviária do município de João Neiva, no noroeste do Espírito Santo. O preço da gasolina ficou em R$ 4,95, já na segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Quanto ao óleo diesel, saiu por R$ 6,19 o litro. Vamos lá. Manifestações eu quero falar para vocês, porque eu estive numa manifestação em favor do patriotismo, em favor da família, em favor de Deus, da religião, da fé. Foi em Vila Velha. Então, vamos a essa informação, porque eu estive presente lá. Brasileiros oram pelo Brasil e protestam contra o resultado da última eleição presidencial. Olha, no sábado e no domingo, dias 5 e 6 de novembro, o município de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, ficou repleto de manifestantes, muitos oriundos de outras unidades da federação, que foram orar e protestar contra o resultado da eleição para presidente da República. Nas imagens, vê-se o envolvimento de muitas famílias com a bandeira nacional ou vestes verde e amarelas em vias públicas. Também em frente ao Fórum de Justiça Vilavelhense, a sede da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, no bairro Prainha, diante da Igreja Nossa Senhora do Rosário e também em direção ao Convento da Penha, ao Convento de Nossa Senhora da Penha, além de muitas pessoas que foram para a frente da unidade do Exército Brasileiro, o 38º Batalhão da Infantaria, o BI, e da Marinha, né? As duas forças armadas funcionam no bairro Prainha, Marinha Militar e Exército, e a população estava lá presente. Muitos até levaram barracas para acampar, todos pedindo a proteção das forças armadas para que o Brasil não se torne um país comunista, marxista. Pelo menos as placas indicavam isso, as faixas. Todos são apoiadores do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro.
a iminência de pautas esquerdistas e marxistas a iminência dessas pautas serem implantadas no Brasil, deixa parte da nação perplexa, principalmente na região sudeste, porque o nordeste parece que não está, né, a maioria, grande parte do nordeste parece que não está muito preocupada com isso, mas no sul, sudeste, centro-oeste, a população sim preocupa-se, né? Porque, olha, essas pautas esquerdistas, marxistas, sendo implantadas no Brasil, vai interferir no direito à propriedade, questões familiares, religiosidade, relações internacionais com países nitidamente opressores e de linha política comunista. O pessoal está... esse povo brasileiro que foi às ruas e que continua indo, está preocupado com a nação, com a questão da brasilidade, o patriotismo. O fato do candidato oponente, que venceu o pleito com pouco mais de 1%, ter respondido a vários crimes de corrupção e condenado em pelo menos 3 instâncias, deixa um sentimento ao povo que foi se manifestar de falta de punição. O sentimento é esse, de falta de punição, né? De que no Brasil pode-se fazer qualquer coisa. Foi emocionante, gente, vocês que me seguem, ver brasileiros de todas as classes sociais e faixas etárias, como crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, com a camisa verde e amarela, com bandeiras sobre o corpo, bandanas verde e amarelas, pessoas orando terço, perto da igreja Nossa Senhora do Rosário, em direção ao convento da Penha. Foi muito emocionante, hein? Esse é o Brasil família, o Brasil do bem, que, né, está aí, querendo, né, melhorias para o nosso país, mas fica difícil quando nós vemos o que aconteceu. Olha só, com 16 estreantes em Copas, a seleção brasileira é convocada para o Mundial. É a seleção que defenderá o Brasil na Copa do Mundo do Catar a partir do dia 20 de novembro está convocada. A relação com os 26 jogadores que buscarão o hexacampeonato mundial foi divulgada pelo técnico na segunda-feira, dia 7, no auditório da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A lista tem 9 remanescentes da equipe do último Mundial, há 4 anos, na Rússia. 2 deles, o zagueiro Thiago Silva e o atacante Neymar, ainda defenderam o país na Copa de 2014 no Brasil, junto com o lateral Daniel Alves, que perdeu a edição passada por lesão. Thiago e Daniel, por sua vez, também representaram a camisa amarelinha em 2010 na África do Sul. 16 atletas terão oportunidade de jogar o torneio pela primeira vez, tá? E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, será o chefe da delegação. Quer saber a relação dos convocados? Então vamos lá. Relação dos convocados para a Copa do Mundo 2022. Goleiros: Alisson, do Liverpool, da Inglaterra, Ederson, do Manchester City, da Inglaterra também, e o Everton, do Palmeiras. Laterais: Daniel Alves, do Pumas, México, Danilo, do Juventus, da Itália, Alex Telles, do Sevilha, Espanha, e Alexandro, do Juventus, Itália. Zagueiros: Marquinhos, do Paris Saint-Germain, França, Thiago Silva, do Chelsea, da Inglaterra, Éder Militão, do Real Madrid, da Espanha. Temos também Bremer, da Juventus, da Itália. Agora os meias: Casemiro, do Manchester United, da Inglaterra, Fred, do Manchester United também, Fabinho, do Liverpool, da Inglaterra, Bruno Guimarães, do Newcastle United, da Inglaterra, Lucas Paquetá, do West Ham United, da Inglaterra, e Everton Ribeiro, do Flamengo. Atacantes: vamos ver os atacantes, aqueles que vão fazer os gols
das vitórias do Brasil: Neymar, do Paris Saint-Germain da França, Vinícius Júnior, do Real Madrid, Espanha, Rodrigo, do Real Madrid também, Rafinha, do Barcelona, Espanha, Richarlison, Capixaba Richarlison, do Tottenham Hotspur, da Inglaterra, Gabriel Jesus, do Arsenal, Inglaterra, Pedro, do Flamengo, Anthony, do Manchester United, Inglaterra, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, Inglaterra. Então, são estes os convocados. Vamos desejar boa sorte aos nossos atletas nesta festa mundial do futebol. Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no Cine, a agência do Sistema Nacional de Empregos. Procure o Cine. Vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública ela intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. Então, Brasil, extrema pobreza tem menor patamar da história no Brasil. Olha só, o auxílio emergencial implementado logo no início da crise sanitária de Covid-19 no governo do presidente Jair Bolsonaro fez com que a extrema pobreza no Brasil atingisse o menor patamar da série histórica em 2020. Olha que notícia boa! Os dados são de um relatório apresentado pelo Banco Mundial. De acordo com o estudo, a porcentagem, olha só, a porcentagem de pessoas que viviam abaixo da linha de pobreza no país passou de 5,4% em 2019 para 1,9% em 2020. Em números totais, a redução foi de 11.370.000 para 4.140.000 pessoas no período. Ou seja, 7.230.000 pessoas saíram dessa situação entre 2019 e 2020, quando foi criado o auxílio emergencial no valor de R$ 600. O levantamento mostra ainda que essa redução de 3,5% da taxa brasileira foi a maior de toda a América Latina no mesmo ano. A extrema pobreza, segundo o Banco Mundial, ocorre quando as pessoas recebem até $2,15 por dia, cerca de R$ 11. Além de aumentar o valor mensal que antes era pago pelo programa Bolsa Família, o auxílio emergencial também ampliou o público apto a receber a transferência de renda. O recurso foi disponibilizado a 68.300.000 brasileiros, resultado de um investimento de 354,6 bilhões de reais. No caso de mulheres provedoras de família monoparental, ou seja, sem cônjuge, e responsável por ao menos uma pessoa menor de 18 anos, o valor era dobrado, totalizando R$ 1.200 por mês. Foram 5 parcelas em 2020, estendidas posteriormente por outros 4 meses. Em 2021, o auxílio emergencial entrou em uma nova etapa, sendo pago até outubro. No mês seguinte, teve início o atual programa de transferência de renda do Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil. Informações, então, do Governo do Brasil, no site gov.br. Mega Sena tem ganhador e paga 64 milhões. Olha só! Mega Sena tem um ganhador e paga 64 milhões. Uma aposta acertou as 6 dezenas da Mega Sena no concurso 2537, sorteadas na quarta-feira, 9 de novembro de 2022, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital. Cabe ao ganhador o prêmio de R$ 64.250.536,10. O sortudo é de Guarujá, no estado de São Paulo. Os números sorteados foram 12, 24, 26, 31, 37 e 48. Com 5 dezenas acertadas, houve 94 apostas, cabendo a cada uma R$ 55.876. Com 4 acertos, foram 9.282 apostas.
com um prêmio individual de R$ 808. A arrecadação total foi superior a 91 milhões. O próximo sorteio, concurso 2538, será neste sábado, 12 de novembro de 2022. Estimativa de prêmio de R$ 3 milhões. O jogo mais simples custa R$ 4,50 e pode ser efetuado nas casas lotéricas ou no portal da Caixa Econômica Federal até às 19 horas do dia do sorteio. Vamos falar de esporte agora. Futebol. Palmeiras recebe a taça. Olha o Verdão aí. O Palmeiras venceu o América Mineiro por 2-1 na noite de quarta-feira, 9 de novembro de 2022, em jogo festivo pela 37ª rodada do Brasileirão. A partida foi na Arena Allianz Parque, em São Paulo, capital, com gols de Gustavo Scarpa de pênalti e Murilo para o Verdão. Na ocasião, o Palmeiras recebeu o troféu de campeão brasileiro de futebol da Série A. Com o resultado, o atual campeão Verdão chegou aos 81 pontos na tabela de classificação. Palmeiras conquistou o seu 11º título do Brasileirão. Essa conquista aconteceu já anteriormente, na quarta-feira, dia 2 de novembro, antes mesmo de entrar em campo para enfrentar o Fortaleza pela 35ª rodada. Jogo que venceu por 4-0 no mesmo Allianz Parque. O caneco havia sido garantido horas antes, em decorrência da vitória do América Mineiro sobre o Internacional no duelo das 16 horas em Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha, notícia também do futebol carioca. Vasco dispensa treinador. A diretoria do Vasco da Gama demitiu o técnico Jorginho, 3 dias após o clube conseguir acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Saltier também saíram. Os fatos se deram na quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Olha aí, demissão no Vasco. Agora, notas curtas, novo coronavírus. Ainda se ouve falar desse maldito coronavírus. Ministério da Saúde entrega vacinas para crianças abaixo de 3 anos com comorbidades. Começou na quinta-feira, dia 10, a distribuição de 1 milhão de doses de imunizantes da Pfizer. Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alerta para a alta de casos de Covid em 4 estados: Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Enquanto isso, universidades do Rio recomendam volta do uso de máscaras. Pelo amor de Deus, ninguém merece, hein? Economia, pagamento com cartões movimentam 827 bilhões de reais no terceiro trimestre do ano. Olha que notícia boa, hein? Movimentando a economia. Brasileiros fazem, em média, 110 milhões de pagamentos por dia. Motos. A produção de motocicletas no Brasil cresceu 26% em outubro. É o que aponta a Associação do Setor, a Abraciclo. Manifestação democrática de caminhoneiros. Olha aí. Um abraço a todos os amigos caminhoneiros. Ministro da Justiça anuncia normalização da circulação nas rodovias brasileiras. Em publicação nas redes sociais, o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que a medida foi concretizada após a atuação continuada da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Rei do futebol, vamos ver o que disse o Edson Arantes do Nascimento, nosso querido Pelé. Pelé disse que confia em vitória do Brasil na Copa do Mundo no Catar. O Mundial será iniciado no dia 20 de novembro com a partida entre os donos da casa e o Equador. A seleção brasileira estreará no dia 24 de novembro contra a Sérvia. Na guerra do leste europeu, a Ucrânia disse que a Rússia quer transformar Kherson em uma cidade da morte. São troca de acusações entre países envolvidos em guerra, né? A Ucrânia fala uma coisa, a Rússia fala outra, é assim mesmo.
Enquanto isso, há greve na França, na Europa. E essa greve francesa ameaça paralisar a capital, Paris, e outras grandes cidades do país francês. Pesquisa de preços. Olha, quem me segue na internet sabe que eu só compro para abastecer minha residência depois de fazer pesquisa em 2 ou 3 estabelecimentos. Quando eu compro, né, eu vou no preço mais baixo. Por exemplo, eu comprei lâmpada Super LED Ouro Lux 6 volts. Paguei R$ 6,51. Aí teve um desconto que eu paguei à vista, saiu por R$ 6,25. Foi no supermercado Três Irmãos, Rua Advalter Ribeiro Soares, número 160, no centro de Colatina. No mesmo local, eu comprei queijo de soro de leite, R$ 26,95 o quilo. Foi o menor preço de queijo que eu encontrei. No mesmo local, supermercado Três Irmãos. Ah, comprei pão dormido, quilo R$ 9,98 no supermercado Dois Amigos Atacado e Varejo. O nome fantasia é supermercado Lavagnoli, Rua Germano Naumann Filho, número 53, no centro de Colatina. O que mais que eu comprei? Ah, comprei pão de forma, R$ 5,99, não diz aqui o peso. Eu comprei um pacote lá, R$ 5,99, no supermercado Oba, na Praça Tarcísio Emílio Bonato, número 9, no centro de Colatina. Na guerra do leste europeu, a Ucrânia diz que a Rússia quer transformar Kherson em uma cidade da morte. São troca de acusações entre países envolvidos em guerra, né? A Ucrânia fala uma coisa, a Rússia fala outra, é assim mesmo. Enquanto isso, há greve na França, na Europa. E essa greve francesa ameaça paralisar a capital, Paris, e outras grandes cidades do país francês. Pesquisa de preços. Olha, quem me segue na internet sabe que eu só compro para abastecer minha residência depois de fazer pesquisa em 2 ou 3 estabelecimentos. Quando eu compro, né, eu vou no preço mais baixo. Por exemplo, eu comprei lâmpada Super LED Ouro Lux 6 volts. Paguei R$ 6,51. Aí teve um desconto que eu paguei à vista, saiu por R$ 6,25. Foi no supermercado Três Irmãos, Rua Advalter Ribeiro Soares, número 160, no centro de Colatina. No mesmo local, eu comprei queijo de soro de leite, R$ 26,95 o quilo. Foi o menor preço de queijo que eu encontrei. No mesmo local, supermercado Três Irmãos. Ah, comprei pão dormido, quilo R$ 9,98 no supermercado Dois Amigos Atacado e Varejo. O nome fantasia é supermercado Lavagnoli, Rua Germano Naumann Filho, número 53, no centro de Colatina. O que mais que eu comprei? Ah, comprei pão de forma, R$ 5,99, não diz aqui o peso. Eu comprei um pacote lá, R$ 5,99, no supermercado Oba, na Praça Tarcísio Emílio Bonato, número 9, no centro de Colatina. Política internacional. Direitista Benjamin Netanyahu vence a eleição em Israel. É um aliado do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, né? O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu venceu as eleições de Israel. O tradicional e conhecido político deverá formar um governo com a participação de partidos religiosos e da direita. Esta foi a 5ª eleição israelense em menos de 4 anos, promovendo a volta de Netanyahu, de 73 anos, desta feita com forte apoio de siglas do espectro
político ultranacionalista e religioso. O pleito legislativo foi realizado em 1º de novembro, agora, de 2022. O primeiro-ministro que deixa o cargo é Yair Lapid, classificado politicamente pela mídia como centrista. Ele perdeu, no decorrer deste ano, a maioria no legislativo com a saída de deputados direitistas do bloco de apoio. A maioria para sustentar o governo israelense ocorre com 61 mandatos dos 120 assentos no Knesset, que é o poder legislativo. Logo que se elegeu para comandar o governo do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro visitou Israel, chegando ao país para a viagem oficial de 3 dias em 31 de março de 2019, sendo recebido naquela ocasião pelo então primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que agora volta ao poder, né? Agora vamos lá, vamos ver outra notícia. Temos aqui essa notícia importante sobre os estudantes que vão fazer a prova do Enem. Atenção que eu tenho detalhes aqui, hein? Enem começa domingo com prova de redação. O Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem 2022, começa a ser aplicado no domingo 13 de novembro de 2022. Além das provas de linguagens e ciências humanas, os estudantes farão a única prova subjetiva do exame, a de redação. Os cerca de 3.400.000 estudantes terão 5 horas e meia para responder a todas as questões. Ir bem na redação pode ser um diferencial para o candidato. As notas desta prova variam de 0 a 1.000. Os candidatos que zeram a prova não podem participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, ou o programa Universidade para Todos ProUni, que concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. O Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro de 2022 para cerca de 3.400.000 estudantes de todo o território brasileiro. No primeiro dia de prova, os participantes farão as provas de linguagem, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza. Os locais de prova estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição na página do participante. Quem está se preparando para o Enem pode acessar todas as provas e gabaritos de edições anteriores no site do INEP para se preparar melhor, né? Pode acessar, inclusive, gratuitamente, tá bom? Então, eu quero dizer também que há um banco preparado pela empresa Brasil de Comunicação, EBC, que reúne questões de provas dos anos anteriores. No sistema é possível escolher quais áreas do conhecimento se quer estudar. O banco seleciona questões de maneira aleatória. Então vai lá, né, no site da empresa Brasil de Comunicação. Mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. Você pode ver esses momentos de atualidades, principalmente nos web jornais do Paulo Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. A difícil virtude de amar o inimigo. Vamos a essa reflexão. Uma das coisas mais difíceis da vida do ser humano é amar o inimigo. Mandamento indicado por Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus diz para amarmos nossos inimigos e orarmos
pelos que nos perseguem, pois assim agiremos como o Pai do céu, que envia a luz do sol sobre maus e bons, e a chuva a justos e injustos. E olhe que Mateus era publicano antes do chamado de Jesus, ou seja, era funcionário público cobrador de impostos para os romanos, que subjugavam o povo judeu. Por isso, era odiado por conterrâneos, mas escolhido e convertido por Jesus. Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, Deus proíbe a vingança pessoal e a ira. Não te vingarás, olha o que diz aqui em Levítico, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo dos fariseus e mestres da lei eram o irmão de sangue, o primo e o conterrâneo. Nunca seria o samaritano, mas alguém muito perto relacionalmente. E Jesus conta a história do judeu ferido na estrada que não recebe a ajuda do sacerdote nem do levita, dois principais representantes religiosos, e sim do samaritano, pertencente ao povo considerado impuro, misturado com pagãos. Pela lógica, após o sacerdote e o levita, deveria passar o fariseu. Mas Jesus coloca o samaritano, que cuida do moribundo, como pai, mesmo não o conhecendo. No tempo de Jesus, os escribas omitiam da lei o amar ao próximo como a ti mesmo. E acrescentavam, odiarás o teu inimigo. Não há na Bíblia recomendação para odiar o inimigo. O próximo é todo aquele que Deus coloca em dificuldades no nosso caminho, ou seja, pode ser o desconhecido da rua, o caído na estrada. O conceito de amar o inimigo está no livro de Êxodo 23, versículos do 4 ao 5, onde é recomendado levar ao seu oponente o boi ou jumento que encontrar extraviados, ou ajudá-los a se erguer se estiverem caídos. Quando Jesus manda amar inimigos, não é para executar a ideia de salvação por obras, mas para provarmos que, de fato, somos filhos de Deus ao agirmos como Ele. Deus manda amar os inimigos, pois Ele ama e cuida dos inimigos, enviando sol e chuva para bons e maus. E o filho imita o pai. Deus abençoa e é bondoso para com crentes e ateus, justos e injustos, adoradores e blasfemadores. Como filhos, assim devemos nos comportar. O Salmo 36, ou 35 na Bíblia Vulgata, versículos 7º e 8º, diz que Deus protege os homens e os animais. E o Salmo 145, ou 144 na Vulgata, versículo 9, afirma que o Senhor é bom para com todos e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. No versículo 15 está escrito que em ti todos os olhos esperam, e tu lhes dá alimento no tempo certo. O profeta Jonas resistiu à ordem de Deus para converter os ninivitas, e ao fim da história lhe é mostrado que, se ele nutre preocupação com uma simples planta que dá sombra e morreu, como não deveria haver com mais de 120 mil pessoas teoricamente perdidas e que deveriam ser salvas. Reforçando o ideal do cristão, Jesus manda, em Lucas capítulo 6, versículo 35, amar o inimigo, fazer o bem e emprestar sem aguardar retorno, para testificar a identidade de filho do Altíssimo e receber a recompensa do céu. Isso nos mostra que as palavras devem corresponder aos atos, tendo em vista que o discípulo imita o mestre. Amar os inimigos é o que diferencia os filhos de Deus dos pagãos e pecadores, pois entre eles, que são amigos, há amizade e comunhão. Assim, amar os amigos não é nada de extraordinário, pois os publicanos se amam, os gentios se amam, os bandidos entre eles se amam. O desafio de cada cristão é, portanto, amar quem não o ama e o persegue. Amar quem não o ama e o persegue. Orar pelo inimigo,
querer o bem de quem transmite mensagem maldosa da sua pessoa, não devemos amaldiçoá-lo. O indivíduo que fala mal de você, não devemos amaldiçoá-lo. Isso é amar o inimigo. É agindo assim que o ser humano sai do nível comum e ingressa na dimensão divina. O publicano Mateus, publicano é o cobrador de impostos. Então, o publicano Mateus, ele foi amado por Deus. Veja bem, ele era odiado pelo seu povo, mas foi amado por Deus. E ele cobrava impostos para o povo dominador, sob a força da espada, exigindo mais e mais a fim de compor o seu salário. Nos tempos de hoje, é preciso lembrar que Jesus, na cruz, levou a culpa pelas coisas erradas que cometemos. E nós devemos fazer o mesmo. Jesus nos salvou para sermos diferentes, para salgar a terra, pois caso contrário não serviremos para nada. O sal que não salga deve ser jogado fora. Devemos buscar a perfeição, ser parecidos com Deus, ser santos como o Pai é santo, nos atos, nos pensamentos. Enfim, devemos correr atrás do ideal de Deus. O apóstolo São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, diz que não alcançou a perfeição, mas se empenha em conquistá-la, pois também foi conquistado por Jesus Cristo, e segue rumo ao reino celeste. Em outro texto, Romanos 12, versículos do 19 e 21, Paulo recomenda: não vos vingueis uns dos outros. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Em Atos, capítulo 14, versículo 17, o apóstolo informa que Deus manda do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando o coração dos seus filhos. Olha que bonita, né? Palavra de Paulo. Opinião, comentário. Olha, uma opinião sobre o nosso querido Brasil para todos vocês. É difícil consertar o Brasil com esses votos de grotas e currais eleitorais, de pessoas desprovidas do menor sentido e sentimento de bom senso, entendimento e inteligência. Em muitos casos são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler e escrever, mas não entendem, não têm análise crítica imparcial, lúcida, não têm raciocínio lógico. É um povo doutrinado pela ideologia do atraso implantada após o fim do regime militar em nosso país. São governos e mais governos esquerdofrênicos que vieram após terminada a época da Revolução de 1964. É um escárnio e assinte para o verdadeiro povo brasileiro ter uma liderança condenada em pelo menos 3 instâncias, com devolução, inclusive, de muitos recursos da locupletação, com tanta aberração, verborragia indevida, arrogância, hipocrisia. Isso é um assinte para o povo honesto do Brasil. Eu creio em Deus e a providência em algum tempo virá. Deus seja louvado. Senhor meu Deus, perdão. Se eu te pedi várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação, inimigos da família, inimigos da fé, inimigos da liberdade, sepulcros caiados, hipócritas e desdenhadores. Perdão, Senhor, se eu te pedir a morte ou incapacidade física desses inimigos. Eu, no entanto, Senhor meu Deus,
Considero isso um alerta e exortação à reconciliação, conversão e arrependimento. Se esse clamor é indevido, perdão, Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá significa vinde, Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem, Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco, Senhor Jesus.